A mensagem será breve. Mateus capítulo 16. Abra comigo aí. Capítulo 16 de Mateus, versículo 13. A partir do versículo 13, apenas 10 versículos até o versículo 23. A confissão de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Todos estão aí com o texto aberto? Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, a mensagem será breve hoje. Eu quero apenas trabalhar os pontos dela. Eu tenho aqui no meu esboço, bem rapidamente. Mas a leitura pausada que nós fizemos, de certa forma, quando nós lemos pausadamente, quando nós lemos com calma, quando nós lemos respeitando ali as regras da própria língua nossa, já conseguimos entender melhor o texto. Amém? Amém. E esse texto aqui é um dos textos lindos da palavra de Deus. Esse texto mostra que a revelação de Jesus, especificamente de Jesus, mas não só dele, a revelação de Deus na sua divindade, foi uma revelação progressiva. Deus, ele começa lá no Gênesis, e ele vai se revelando à humanidade progressivamente. E ele vai se revelando até chegar no Apocalipse. E quando ele chega no Apocalipse, a sua revelação ali é conclusiva. É importante dizer que a revelação de Deus foi progressiva, mas também é importante dizer que ela foi conclusiva. Ou seja, tudo que Deus queria que nós soubéssemos, Ele revelou. E é importante fechar isso
no círculo das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, justamente para proteger a igreja e o povo de Deus de pseudas revelações, de revelações extras, de informações outras, de outras fontes, ou quem sabe, de alguma revelação ainda progressiva, ainda continuada. E a revelação de Deus não é ainda continuada, ela já é conclusiva. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Deus, ele foi se revelando na história, ele foi se mostrando aos poucos como um Deus absolutamente, gloriosamente didático, pedagógico, sabientíssimo, de uma maneira brilhante, sem igual, porque a palavra de Deus, ela na Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente dada. Foi dada a nós. Foram dadas a nós as Escrituras. Ou seja, Deus, ele foi progressivamente se revelando. Isso, como eu disse, na questão da divindade, da revelação maior, da revelação de Deus. Mas nós vamos ver aqui nesse texto aqui, nós vemos aqui traços de uma revelação progressiva também de Jesus no seu ministério terreno. Porque os discípulos foram ali separados por ele, começaram a palmilhar com ele, caminhar com ele, mas eles não tinham conhecimento ainda pleno. Eles não entendiam plenamente. E Jesus foi se revelando progressivamente também para esses discípulos. Jesus foi tratando com eles. Jesus foi preparando eles para o colégio apostólico, preparando eles para uma revelação também conclusiva. A revelação de Jesus também foi conclusiva. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo Paulo fala isso com tanta categoria, com tanta propriedade, que ele chega até a dizer que ele temia que as pessoas abraçassem outro Cristo, outro Espírito, outro Evangelho. O apóstolo diz também, o apóstolo João diz que o que foi escrito para que nós soubéssemos e para que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crendo nele nós tivéssemos vida eterna. Ou seja, a revelação de Jesus também foi progressiva. Mas de igual modo, ela foi também conclusiva. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Tudo que nós precisávamos saber de Jesus, a palavra de Deus nos trouxe. Tudo que nós precisávamos saber da pessoa de Cristo, a palavra de Deus nos trouxe. Jesus, certa ocasião, em João capítulo 15, versículo 26, ele usa o verbo testificar. E depois, no mesmo João, capítulo 15, versículo 26. Mas, em João também, no capítulo 16, um capítulo depois, no versículo 14, ele usa o verbo glorificar. E o testificar e o glorificar, ele se refere ao Espírito Santo. No primeiro ele diz assim, que o Espírito Santo, né, quando eu for ao Pai, né, eu voltarei e ele vos enviará o Consolador, outro Consolador, e ele testificará de mim, ele falará de mim, ele vai falar de mim para vocês. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E mais adiante ele diz, e ele me glorificará. O Espírito Santo viria para glorificar Jesus, ele me glorificará. Capítulo 16, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O Espírito Santo vai receber do que é meu, e vou lá te anunciar. Então o Espírito Santo foi incumbido, foi enviado, na verdade, para dar essa revelação cabal, completa, gloriosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhosa essa verdade. Agora, nesse texto aqui, nós vemos que nessa progressão, Jesus chega a um certo momento, nessa progressão, ele vai se revelando. Lembra lá na tempestade, quando Jesus acalma, e Pedro faz a pergunta, quem é este? Lembra? Porque ainda não conhecia plenamente. Amém, meus irmãos? Amém. Quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele dá ordem e o mar acalma. Ele dá ordem e o vento se aquieta. Quem é este? Certa ocasião Jesus perdoa pecado e as pessoas não sabiam que ele tinha poder para perdoar pecados. Ele disse: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, as pessoas estavam conhecendo a ele. As pessoas estavam progredindo no conhecimento. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele diz que nós devemos crescer, aliás, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui nesse texto bendito, nesse texto maravilhoso aqui, de Mateus capítulo 16, nós vemos nesse texto aqui, Jesus então, aqui traços dessa revelação progressiva, porque ele já estava com os discípulos há um bom tempo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ele já estava com os discípulos há um bom tempo, e ele fala para os discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que os homens dizem que eu sou? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Agora veja uma coisa importante. A Bíblia Sagrada, ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia Sagrada não tem como objetivo provar que Deus existe. A Bíblia não começa em Gênesis 1 dizendo: creiam em Deus porque Deus existe por conta disso, por conta daquilo outro. Deus não se rebaixaria ao ponto, Deus não se rebaixaria aos caprichos humanos para provar a sua existência. A Bíblia Sagrada não tem como objetivo provar a existência de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz que tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se veem. Essas duas coisas, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de tal maneira que todos os homens são inexcusáveis, são indesculpáveis diante dele. Não há desculpa. A existência de Deus é uma coisa óbvia. A existência de Deus é uma coisa clara, é uma coisa explícita. Você sai ali fora, olha para o céu, aquele infinito, aquelas estrelas, e você, como disse Paulo, seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se observam pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus, ele não tenta nas Escrituras provar que ele existe, se rebaixando aos caprichos humanos, né? Imagine Deus tem palavras infinitas, bastaria uma frase dele e provaria a sua existência para toda a raça humana. Não existe no nosso vocabulário, mas no vocabulário divino existe palavra suficiente para trovejar e provar que ele é Deus sobre os céus e sobre a terra, e sobre tudo e sobre todos. Mas Deus não tenta provar a sua existência usando a Bíblia. O Gênesis já começa mostrando Deus agindo. No princípio criou Deus os céus e a terra, mostrando que esse Deus, ele é autoexistente. Aleluia. Deus não é um ser pré-existente, ele é autoexistente, eternamente existente. De eternidade a eternidade ele é Deus, ele se assenta no trono e ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da glória. Então qual que é o objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia não sendo provar a existência de Deus, o tema central da Bíblia, a espinha dorsal da Bíblia, a estrutura toda da Bíblia é apontar para Cristo, era apontar a salvação eterna, era revelar a vontade de Deus e levar toda a humanidade para o Calvário, porque no Calvário nós temos vida eterna. No Calvário nós temos o perdão dos nossos pecados. No Calvário nós temos a remissão das nossas iniquidades. O Calvário é tudo para nós, é o divisor das águas. Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque por ela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A cruz é tudo para nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu aqui também a minha cruz, até
um dia trocá-la por uma coroa na glória. O tema central da Bíblia é Jesus. O tema central, na verdade, é salvação. E a pessoa central da Bíblia é Jesus, o Filho. E é interessante que você percebe nessa revelação progressiva, os irmãos estão comigo? Amém. Quando eu falo dessa progressão progressiva, dessa revelação progressiva, nós vemos que Deus, ele sempre teve a preocupação de que o Filho fosse revelado. E não se trata, irmãos, de uma campanha contra o Pai ou contra o Espírito Santo. Lembrem-se que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é uma campanha contra o Pai e nem contra o Espírito Santo. Mas tanto o Pai quanto o Espírito Santo apontam para o Filho. Toda a Bíblia volta-se para o Filho. Toda a palavra de Deus volta-se para o Filho. Toda a revelação. Os profetas, por exemplo, revelaram a necessidade do Filho. Quando nós vemos os 2 últimos livros do Antigo Testamento, Zacarias, o penúltimo, e Malaquias, o último, nós vemos, por exemplo, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, Deus usando o profeta dizendo: exulta, ó filha de Sião, alegra-te, exulta, ó Jerusalém, alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó Jerusalém, porque o teu rei vem aí. Aleluia. Antes de Jesus nascer, o teu rei vem aí. Ele vem pobre, justo e salvador, diz, justo e salvador, pobre e montado num jumento, filho de uma jumenta. E foi o que Jesus fez quando entrou na entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, o profeta já apontava para o filho. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o profeta é usado por Deus dizendo que: para vós que temeis o meu nome. Lembra que agora de pouco eu falei sobre os filhos da promessa? Tinha aqueles que temiam ao Senhor. Muitos em Jerusalém rejeitaram, mas muitos creram também. Então, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Aleluia. Trazendo em suas asas a salvação, a justiça, a vida, a redenção eterna. Isso é glorioso. Então nós vemos que tudo converge para o Filho. Os profetas apontam para o Filho. Os apóstolos ensinavam sobre o Filho. O Pai aponta para o Filho. O Espírito Santo aponta para o Filho. E como eu disse, não é uma campanha contra o Pai nem contra o Espírito Santo, mas é tudo girando em torno de Jesus. Amém? Sabe por quê, irmãos? Jesus é tudo na vida de uma pessoa. Uma pessoa pode crer em Deus, estremecer diante dessa crença e vai para o inferno. Porque se a pessoa não crer em Cristo como seu Salvador e não se render ao sacrifício vicário, substitutivo, se a pessoa não tiver uma regeneração, se Jesus não fizer na pessoa uma geração nova, não fizer na pessoa uma transformação de natureza, a pessoa não entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, o Pai apontando para o Filho, lá no Monte da Transfiguração. Diz que ouviu Marcos capítulo 9, versículo 7. Diz a palavra de Deus que a voz de Deus ecoou, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Amém? Este é o meu Filho amado. O Pai apontando para o Filho. Nós vemos o Espírito Santo apontando para o Filho, como eu já citei agora há pouco. Em João capítulo 14, capítulo 15, versículo 26. Ele, o Espírito Santo, testificará de mim. E depois, mais adiante, ele me glorificará. Quantas pessoas, pobres seres humanos, que não querem se render a Cristo, não querem glorificar a Cristo, não querem se render a Ele, e o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, porque você crê na Trindade? Amém? Amém? Quem aqui crê na Trindade? Crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? O próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo, o próprio Deus glorifica o Filho.
e os seres humanos se negam a glorificá-lo. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 2, ele diz que nós devemos crescer na inteligência. Olha só, que o crente tem que crescer na inteligência. Crescer na inteligência e no conhecimento do mistério de Deus. Mistério de Deus, ele fala. E ele fala, mistério de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o mistério de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você faça um exercício mental agora. Você está aqui, está olhando para mim, ouvindo a palavra, mas agora remeta um pouco os seus pensamentos lá para o espaço sideral. Imagine o céu, sem deixar de olhar para mim aqui. Imagine o universo, imagine o espaço sideral, o infinito. Não tem paredão, não tem fim. Não tem aonde você chegar e dizer acabou o universo. Ou se chegasse no lugar e batesse no paredão, falou acabou, até o fim do universo. Surgiria uma pergunta: o que tem depois desse paredão? Ou seja, a nossa mente humana nos leva ao raciocínio lógico e óbvio de que o universo infinito. Esse universo infinito foi criado por Deus Todo-Poderoso e Eterno. Só que esse Deus se fez carne. Amém? Esse Yahvé, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Eterno, ele se encarnou. E Paulo chama isso de mistério de Deus, de sabedoria de Deus. O grande mistério, Deus, Criador deste infinito, esteve aqui. Amém, irmãos? Comeu peixe assado à beira da praia com os seus discípulos. Glória a Deus. Quando ressurreto, comeu peixe. Diz o texto que tinha poucos peixes ali assados. Ele comeu peixe ressurreto. Glória a Deus. Ele disse: olha aqui, mete a tua mão aqui. Não disse isso para quem ele disse isso? Para Tomé: veja que eu sou mesmo. Um fantasma não tem corpo. Já viu fantasma com corpo? Todos os fantasmas que você já viu tinham corpos. Eu não quero ver nenhum. Se eu vir, eu não expulso. Certo? Mas Jesus disse que fantasma não tem corpo. Então Jesus estava ali, ressurreto dentre os mortos. E lá no Apocalipse ele brilha mais do que o sol. Aleluia. Tão grande é esse ser. Tão magnífico esse ser. Aleluia. Tão grande é esse ser. Revelação progressiva, porém conclusiva. Amém? Importante dizer conclusiva, porque fecha a revelação de Deus na própria palavra. Para que ninguém tenha um segundo Apocalipse, segundo Apocalipse terceiro Apocalipse, para que não haja nenhuma revelação a mais, porque a palavra de Deus é pronta, é cabal, é completa, é gloriosa e é bendita. Amém? Amém. Mas aqui nesse texto, voltando agora especificamente no texto, Jesus então nessa revelação progressiva com os discípulos, você está aqui comigo? Amém. Seja um filho da promessa, não seja um instrumento da profecia, esteja atento à palavra de Deus. Jesus aqui nessa revelação progressiva, ele chega neste momento de indagar os discípulos. Já estava um tempo com os discípulos, e daí ele chega para os discípulos e vai fazer o teste do conhecimento dele. Amém? Veja que o Pai aponta para ele, não aponta? O Espírito Santo aponta para ele, não aponta? Amém, irmãos? Amém. Malaquias apontou para ele, não apontou? Zacarias apontou para ele, não apontou? Se nós fôssemos citar os profetas, principalmente Isaías, apontou para Cristo, não apontou? Amém? Amém. Moisés apontou para Cristo, dizendo: Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Estava falando de um profeta maior, gloriosamente. Qual foi o profeta? Olha os anais da história, veja se teve algum profeta como Moisés. Mas Jesus é o cumprimento dessa profecia, porque ele é maior do que Moisés. Amém? Certa ocasião Jesus disse para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles disseram: não tem 50 anos e vistes Abraão?
Daí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. E é interessante que Jesus não tinha uma pré-existência. Não é pré-existência, era existência eterna. Aleluia, irmãos. Porque Ele é Deus de Deus, Ele é o Senhor da glória. Aleluia. Como homem, sim, há 2000 anos, mas como Deus de eternidade, a eternidade, Ele é o Senhor. Aleluia. Como homem, Ele disse: dá-me de beber, mas como Deus, Ele podia dizer: a quem eu der desta água nunca mais morrerá, nunca mais terá sede, nunca mais morrerá. Aleluia. Aleluia. Como filho do homem, Ele cresceu em estatura diante dos homens, diante de Deus e dos homens, mas como filho de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Aleluia. Como homem, Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mas como Deus, Ele diz, a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e eterno. Irmãos, nós precisamos pregar Cristo. Precisamos fazer as pessoas amarem a Cristo. Precisamos e a igreja precisa amar Jesus, aleluia. Saber que a sua vida pertence a Ele, aleluia. Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Chega de um evangelho do aqui e do agora. Chega do evangelho do mercantilismo. Chega do evangelho neopentecostal. Chega do evangelho das realizações materiais. Amemos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Digamos diante dele em alto e bom som: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vivamos com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e dizendo: Senhor, o que eu almejo é ser arrebatado e encontrar contigo nas nuvens. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter filtro teológico, precisamos ter apreço pelas preciosidades da palavra de Deus. A sua alma é tão preciosa, não alimente ela com outra coisa. Ela é digna de ser alimentada pela palavra de Deus, que é viva, que é gloriosa e que é bendita. Não queira saber outra coisa a não ser conhecer a Cristo e prosseguir no conhecimento dele. Jesus chega para os discípulos e diz: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E daí eles começaram a responder. Eles responderam: olha, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E depois ainda teve um lá que disse: olha, e outros dizem que tu és um dos profetas. Irmãos, esse versículo, o versículo 13, é um versículo que aponta como Jesus é identificado pelos homens. Ou seja, uma identificação errada. Pelos homens, presos ao quê? Presos à religiosidade. Aqueles homens presos à religiosidade diziam: ah, deve ser Elias esse homem. Esse moço aí deve ser Jeremias. Esse aí deve ser, como diz o texto aqui, Elias, Jeremias, João Batista. Outros diziam: é um dos profetas. Ou seja, como Jesus era identificado pelos seres humanos, pelos do mundo, por aqueles presos à religião, eram informações vindas meramente da religiosidade oca deles. Religiosidade oca, vazia deles. O máximo que eles podiam é cogitar sobre Jesus. Agora, essas respostas aqui estavam certas? Jesus era João Batista? Jesus era Elias? Jesus era Jeremias? Jesus era um dos profetas? Veja que o Pai se preocupava com a identidade do Filho, o Espírito Santo se preocupava com a identidade do Filho, e o próprio Filho se preocupava com a identidade dele. Jesus sabia que a eternidade dos seres humanos dependia de conhecê-lo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A identidade dele implicava na salvação nossa. Lembra que eu falei no início? Que a Bíblia não tem como preocupação provar a existência de Deus? A Bíblia tem como alvo apontar para Cristo, para a salvação eterna. Não adianta a pessoa conhecer do Gênesis ao Apocalipse se a pessoa não tiver uma experiência real com Jesus. E uma experiência real com Jesus, irmãos, uma experiência real com Jesus é quando a pessoa abre o coração e diz: Senhor, eu sou um pecador,
E eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não quero fiar-me nas minhas próprias justiças. Eu não quero que as minhas próprias as minhas próprias justiças sejam as minhas fiadoras. Mas eu quero que o Senhor seja o meu fiador. O Senhor perdoe os meus pecados. O Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ter paz eterna, bendita paz e gloriosa paz eterna. E Jesus então volta para os discípulos. E Jesus disse assim: e vós? Tudo bem, eles dizem que eu sou isso, sou aquilo outro. E vós, o que dizeis que eu sou? Veja que na primeira pergunta ele fala: que dizem os homens ser o filho do homem? Aqui ele diz: e vós, o que dizeis que eu sou? Então esse eu sou é o filho do homem que ele está perguntando lá em cima. Está certo? Amém? E vós, o que dizeis que eu sou? E diz a palavra que Simão Pedro respondeu. Irmãos, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amém? Está certo ou não está? O Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Não é um filho, o Filho do Deus vivo, o eterno Verbo encarnado. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus então que Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas. Bar é um prefixo, né? Bar-Jonas, filho de Jonas. Se alguém perguntar um dia para você quem era o pai de Pedro, era Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai que está nos céus. O meu Pai revelou isso para você. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, aqui existe um ponto teológico altíssimo. Você sabia que Deus um dia vai processar o juízo final? Vai ter um juízo final. Não vai ter um juízo final? Como diz o cântico, e a dor era a mesma em cada mortal. O medo da morte do dia final. O ser humano, ele terá que prestar conta. Aqueles que foram lavados e remidos na cruz do Calvário não vão passar pelo juízo final, porque já foram julgados na cruz e foram salvos por Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém? Amém. Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas Deus um dia vai julgar toda a humanidade. Então a revelação dele não poderia ser de segunda mão, porque se fosse de segunda mão, perde a autoridade. Você ouviu isso, mas eu não ouvi como? Não, eu ouvi de outra pessoa. Não, a revelação de Deus teria que ser do próprio Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia que só Deus pode revelar o Filho, e só o Filho pode revelar o Pai. Jesus disse isso. Jesus disse, na palavra de Deus está escrito assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos não precisam nem ler, nem achar o texto aí, eu vou citar aqui. Jesus disse assim, olha, Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E olha que ele diz: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, Pedro conhecia? Não, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. É que o Pai revelou aquilo para Pedro ali. Não foi o que Jesus disse? Não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Foi Ele que revelou isso para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Porque o Pai, Deus, na atividade, Ele fechou o assunto da revelação dentro do círculo da divindade, para que ninguém na eternidade possa dizer, olha, então ele foi enganado, foi fake news, porque falaram, veio um anjo que falou uma coisa. Não, eu ouvi do arcanjo, não sabia, o arcanjo que veio falar para mim. Ah não, foi o querubim que veio falar para mim. Não, foi Joseph
Smith que veio falar comigo, não foi o anjo Moroni que veio falar comigo, não foi Allan Kardec que veio falar. Não, Deus fechou tudo dentro da divindade. O Pai fala do Filho e o Filho fala do Pai. Amém, irmãos? É a revelação de primeira mão. Glória a Deus. E isso não é interpretação teológica, isso é textual. O texto diz isso. Amém? Isso não é conjectura teológica. Poderia até ser, tem muitas conjecturas teológicas que são verdadeiras, são gloriosas. Mas aqui é textual, o texto está dizendo. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou. Porque quem te revelou isso não foi carne e sangue. Você não teve essa capacidade pela sua inteligência. Mas foi o meu Pai que está no céu. Foi o meu Pai que te revelou essa verdade. Foi o meu Pai que revelou para você que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas isso está em concordância com o que Jesus havia dito antes. Quando ele fala em Mateus, a gente gosta muito de Mateus 11, né? 28. Só que a gente esquece do 27. 28 é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilhoso o texto. Só que no versículo anterior Jesus disse assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E olha o que ele vai falar: e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Vocês percebem? Se você quiser conhecer o Pai, pergunte para o Filho. Amém? Glória a Deus. Se você quiser conhecer o Filho, pergunte para o Pai. Que ninguém conhece o Filho se não for o Pai, e ninguém conhece o Pai se não for o Filho. E ele conclui dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui ele está falando do Filho revelar, porque o Filho revela. Lá para Pedro, o Pai quis revelar, não quis? Vocês estão entendendo aí, irmãos? Amém? Lá o Pai quis revelar, e ele revelou para Pedro. Na boca de Pedro, então, o Pai revelou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! 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 Mas não é uma salva de palmas que terminou a mensagem, só estou introduzindo. O pessoal fala: pastor, eu retiro todas as minhas palmas, então não volta aí mais. Não, a salva de palmas porque ele é maravilhoso, ele é glorioso. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então o Pai revela o Filho, amém, irmãos? Eu até coloquei aqui no meu esboço que a revelação é de primeira mão, não há intermediários, não é de segunda mão. Deus fechou essa questão no círculo da divindade para um dia processar o juízo no dia final. Isso é maravilhoso, porque tudo vem de Deus. Amém, irmãos? Não adianta a pessoa falar assim: eu conheci Deus, mas eu conheci assim Alá Buda. Eu conheci Deus, mas na vertente do hinduísmo. Eu conheci Deus na vertente tal. Não, nós conhecemos Deus, o Pai, na vertente chamada Jesus Cristo de Nazaré. E nós conhecemos a Jesus Cristo na vertente Jeová eterno, Deus revelador na história, e revelação progressiva e conclusiva e gloriosa no Apocalipse. Aleluia por isso. Eu quero que você cresça em Cristo. Sabe por quê? Se você crescer em Cristo, você nunca vai conseguir negá-lo mais. Você vai andar de valor em valor. Amém? Você vai crescer em Deus. Você vai estar na presença de Deus. E você vai ser ainda muito mais grato. Deus, obrigado pela vida do pastor que tem me ensinado. Obrigado, Senhor, porque numa escassez tão grande de evangelho, numa escassez tão grande que na maioria dos sermões por aí não há uma gota de palavra, de evangelho, é só coach, autoajuda, é tantas coisas humanistas, mas eu preciso ouvir aquilo que a minha alma precisa se alimentar,
A minha alma ela é exigente, ela não come qualquer coisa, amém, irmãos? A minha alma foi criada por Deus, ela precisa ser alimentada de Deus, aleluia. Ela foi criada por Deus, ela precisa ser alimentada por Deus e de Deus, e tem que vir de Deus a palavra. Mas eu não vou delongar muito, só quero entrar na questão de que Jesus disse, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E daí Jesus vai dizer assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ali, irmãos, ele faz um trocadilho. Eu acho lindo esse trocadilho, porque ele diz assim para Pedro, eu te digo que tu és Petros, no grego. Eu te digo que tu és Petros. Jesus dizendo assim, olha, eu vou edificar a igreja, e você, Pedro, vai ser uma das pedras. Amém? Você vai ser uma das pedras. Sabe por quê? Porque Pedro mesmo vai escrever lá na sua epístola, dizendo que ele e os apóstolos, todos nós somos pedras vivas. Amém? Glória a Deus. E Deus é tão sábio que usou o próprio Pedro para falar isso, para desmoronar a ideia de que Pedro, que a igreja está edificada sobre Pedro. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque o texto diz assim, eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, Petros é uma lasca, é uma pedra pequena, Petra é um rochedo eterno, bendito e glorioso de Deus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, olha Pedro, eu te digo que tu és uma pedra, e sobre esta pedra, que sou eu, mais propriamente na interpretação hermenêutica do texto, sobre esta afirmação sua, você não acabou de afirmar que eu sou Cristo? Sobre esse Cristo que você está dizendo aí, eu vou edificar a minha igreja. Porque este Cristo aí é a pedra eterna e gloriosa. E eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo. Eu serei essa rocha. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus está edificado sobre Petros ou sobre Petra? Sobre pedra, sobre Cristo. Amém? Glória a Deus. E daí então, para correr um pouquinho de contexto, e daí então Jesus disse, eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, né? Isso aí cabe uma interpretação aí também, né? E tem pessoas que acham que Pedro tem a chave lá, né? Abre, fecha, chega, abre o portão, não fecha o portão, né? Dependendo da pessoa, ele abre a chave fora. Isso aqui você não entra, ele tem a chave fora, né? Não. O que, no contexto geral da Bíblia, Deus dá aos apóstolos e dá à igreja autoridade para disciplinar, para corrigir, para incluir pessoas no corpo de Cristo. Mas a interpretação primária aqui era que Pedro abriria a mensagem do Evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele foi o primeiro que pregou no dia de Pentecostes. E para os gentios, quem foi que pregou primeiramente? Pedro. Quem foi o apóstolo dos gentios? Paulo. O apóstolo dos gentios foi Paulo. Mas Paulo se converte depois, né? Amém, irmãos? Mas quem foi o primeiro a pregar aos gentios? Pedro. Lembra onde? Na casa de quem? De Cornélio. Pedro tem aquela visão, né? Ele vê lá o lenço descendo com os animais, todo tipo de animais, considerados imundos pela lei mosaica, e Deus dizendo para ele, né, na visão, dizendo para ele, mata e coma. Ele diz, não, mas eu, em outras palavras, eu sou judeu, não como dessas carnes assim. Não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Nesse mesmo tempo já veio os enviados, os emissários de Cornélio. Aí fecha-se a questão ali. Ele vai para a casa de Cornélio, prega o evangelho lá, e todos ali se convertem, foram inclusive batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Aleluia, aleluia. Isso é maravilhoso, isso é texto. Amém? E todos eles foram transformados por Deus, pela graça de Deus. Então Pedro abre a mensagem também para os gentios. Inclusive ele vai argumentar isso lá no concílio, no capítulo 15. Ele vai expor esse fato.
argumentativo, dizendo que Deus não havia negado o seu Espírito para aqueles que creram. Amém, meus irmãos? Então Pedro estava ali na autoridade de abrir o reino dos céus para todos os gentios e abrir o reino dos céus para todos os judeus na pregação do Evangelho. Amém? E é interessante que diz a palavra de Deus, e eu vou concluir aqui, irmãos. Diz a palavra de Deus, então, que desde então, veja só, irmãos, preste bem atenção nisso, eu vou terminar com isso. Mesmo uma pessoa que conhece a Jesus, porque lembra que eles lá disseram, ele é Elias, Jeremias, um dos profetas. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então ele conhece. Então eu coloquei aqui, até mesmo aquele que conhece a Jesus, você conhece Jesus? Mas não vigia, guarde isso, conhece Jesus, mas não vigia, e também, além de não vigiar, não aceita o plano de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para aceitar o plano de Deus. Pedro não vigiou e não aceitou o plano de Deus. Qual que era o plano de Deus aqui? Que Jesus fosse a Jerusalém, fosse injuriado, cuspido, maltratado, preso, morto. Só que eles nem atentaram no detalhe que Jesus falou, ressuscitar. Eles deviam ter falado, não, mas ele falou também da ressurreição, então vamos ficar tranquilo. Ele vai morrer lá, mas ele vai ressuscitar. Mas isso estava tão apagado na mente dele. Tanto é que o texto diz, ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou, eu vou para lá, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Parecia que essa frase, vou ressuscitar ao terceiro dia, sabe quando a pessoa não está nem prestando atenção? É igual, às vezes, quando a pessoa está ouvindo a palavra. Está ouvindo a palavra e dá uma cabeça dela, de vez em quando o pastor aumenta um pouco o volume, daí a pessoa acorda um pouquinho, ela vai dormindo, acordando até o final do culto. Deus desperta o nosso coração para ouvir a voz dele, amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então diz a palavra de Deus, então, que Jesus começou a dizer para eles, olha, o Filho do Homem é revelação progressiva. Vocês estão entendendo que é progressiva? Eu quero concluir com esse raciocínio, é progressivo. Só que Pedro recebeu uma revelação gloriosa, né? Que o Pai deu para ele. Foi o Pai que deu, não foi? Foi o Pai, irmãos? Irmãos, se os irmãos disserem, não entenderam isso, eu volto a pregar. Porque eu acabei de dizer que tudo gira em torno da divindade. Deus fechou isso. O Pai revela o Filho revela o Pai. Pedro havia acabado de receber uma revelação gloriosa da parte de Deus, mas não vigiou. E também não aceitou o plano de Deus. São duas coisas que levam o crente a cair. É quando ele não vigia. Está vigiando? Vigia, irmão. Sem poder o crente cai. Vigia. Vigia. Amém? E aceite o plano de Deus. O plano de Deus é que você ande na sã doutrina, no Evangelho. Quando uma pessoa se afasta da sã doutrina, parece que ela fica desguarnecida. E o diabo vem igual um bando de hienas sobre a vida da pessoa e destrói a vida da pessoa. A pessoa tem que estar guardada pela palavra de Deus. Amém? Aí então Jesus disse, eu vou subir para Jerusalém, vou ser maltratado pelos escribas, pelos principais, os anciãos, vou ser morto, vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro chama ele do lado, tomando ele de parte, chama ele de lado, certo? E começou a repreendê-lo. O texto diz repreendê-lo. Quem é Pedro para repreender a Cristo? Tudo bem que Pedro era mais velho do que Jesus. É bem mais velho do que Jesus. Jesus era um moço de 30 e poucos anos aqui. Pedro já era um senhor. Jesus também era um senhor, humanamente falando, né? Já tinha maioridade judaica, então já era um senhor. Mas Pedro era mais velho que ele ainda, né? Talvez, conjecturando agora, talvez tivesse idade para ser pai dele no sentido humano, assim, de idade, né? Pedro chama ele para o lado e começa a dar uma bronca nele, dizendo, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus então olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de tropeço. Você, Satanás, está querendo fazer eu tropeçar? Afasta-te de mim. Amém? E diz a palavra de Deus, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Então repreendeu ali, e Jesus seguiu o seu caminho. O caminho terrível, mas o caminho glorioso e bendito para a nossa alma, que era o caminho do Gólgota, o caminho da cruz, para que eu e você tivéssemos a vida eterna.
pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Aleluia, pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Aleluia, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Aleluia. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. E nós somos salvos por essa graça bendita, por essa graça gloriosa e maravilhosa do nosso Deus. Digam todos amém e dê uma salva de palmas para esse raio. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia, aplauda. Aleluia, aleluia, aleluia. A sua alma é exigente. E eu digo, a sua alma deve ser exigente. Comer só coisa que luta, que alimenta, que estimula e que faz você um vencedor. Porque Jesus não tirou você do mundo para você comer qualquer coisa agora. Deus tirou para que você se assente com Ele, se alimente com Ele, se banqueteie com Ele, até aquele dia glorioso, quando nós nos assentaremos com Ele na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do Pai. Amém? Digam todos, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Diga Deus seja louvado. Amém. Coloque-se em pé na presença bendita do nosso Deus. Aleluia. Com as mãos